Eu saía da escola, da Lumen, à noite, ia para o arquivo morto, saber como preparar os papéis, saber explicar como fazer uma folha da caixa com este, imprime-se e sai no computador, antigamente não, era feito na máquina de escrever. O meu pai começou-se a perceber que eu tinha a capacidade das vendas. Não te facilitou a vida? Nunca tinha medo que eu fizesse uma coisa, porque ele sabia que eu ia para o terreno sempre. Quando cheguei ao aeroporto eram mais de 70 e tal homens, eu era uma miúda ali no meio. A única? A única miúda. E isso o meu pai tirou-me sempre para os leões. Ele sabia a filha que tinha. E de um momento para o outro colocam-me em frente a uma pasta Couto e a uma instituição de crianças. E eu pergunto, eu não percebo nada disto. Como é que eu vou fazer? Mas a minha condição era eu entrar lá para dentro e a empresa tinha que evoluir. Não era continuar com 4, 5 produtos. Se eu não tivesse entrado com 2, não existia. Isso não tenho a menor dúvida e não é de orgulho que digo isso. A secretária do meu marido tinha 48 anos de casa. Eu fiquei perdida. Ele faleceu a 7 de maio e a Isabel reformou-se no dia 1 de junho porque não aguentava ser estar com o Gomes da Silva. Alexandra, tu és a prova viva que empreender não é só começar, é também saber continuar. Alexandra, tu começaste a trabalhar aos 16 anos. Que impacto é que tu vês agora na forma como vês o trabalho e a liderança? Qual foi a influência que isso teve na tua vida? Bastante. Primeiro porque, acho que costumo dizer, houve a curiosidade por o meu pai ser empresário, aquela curiosidade de sempre saber o porquê que eles... O meu pai tinha uma empresa de ar-condicionado, de fabricação de refrigeração, portanto tinha fábricas, estamos a falar de uma empresa com 65 funcionários, com engenheiros, com desenhadores, portanto houve sempre aquela coisinha de miúda, com 4 anos, eu ir para o colo do desenhador, ver o desenho, aquela curiosidade que a gente faz e que vem também de uma geração eu costumo dizer, o meu pai teve sempre uma veia de venda, ele foi um excelente vendedor na Rimer, hoje sobrinho de grandes empresas de grande porte. E sozinho, com a 4ª classe, chegou onde chegou para ter a estrutura que teve, onde muito me orgulho, e acho que isto vem de família, porque a mãe dele tinha uma mercearia em Lousada, que era a mercearia mais antiga, eu lembro de pequenita ir para o pé da minha avó, e portanto isso tudo acho que já vem no sangue da parte mais do meu pai. E quando comecei a estudar à noite, aprendi muito, porque eram pessoas que eram todos da idade dos meus pais. Eu era uma miudita ali no meio, fiz estudar à noite porque tinha um irmão que tinha acabado a tropa. Isso com que idade? Com 16 anos. Okay. O meu irmão tinha vindo da tropa, portanto tinha-se atrasado nos estudos e o meu pai perguntou-me se eu queria ir para estudar à noite, porque ele sabia qual era a minha curiosidade. Eu disse que sim. Então comecei a trabalhar na parte do escritório, onde, como era filhinha do patrão, ninguém me deixava mexer no computador, ninguém me deixava mexer nada, até que a vida começou a nos alterar, não é? A gente começa a ter depois já computadores, ficamos com os mesmos funcionários e, portanto, eu fui obrigada de um momento para o outro a pegar na empresa do meu pai, porque 2 funcionárias seguiram a vida delas e a contabilista que lá abriu o gabinete dela e, de um momento para o outro, tive que estar a ensinar, a aprender aquilo que eu não sabia, que estava lá desde miúda naquilo. Então foi muito engraçado porque, passando 2 anos, o meu pai colocou mais uma funcionária, que hoje é a minha cunhada. Eu tive que ensinar a minha cunhada com 18 anos aquilo que eu não sabia. Eu saía da escola, da Lumen, à noite, ia para o arquivo morto, saber como preparar os papéis, saber explicar como fazer uma folha da caixa com este, imprime-se e sai no computador, antigamente não, era feito na máquina de escrever, os mapas do pessoal. Tudo isso fez-me aprender e estar preparada para o terreno para qualquer assunto que me apareça. Eu não preciso, eu que sou daquele estilo de pessoa, eu vou perguntar se não sei. Eu não tenho essa vergonha. Quando comecei nesse trabalho, o meu pai sempre sonhou que na área comercial, que era a área dele, que fossem os filhos, nós somos 5 filhos, que fossem os rapazes, eu sou das mais novas. Quando o meu pai se apercebeu, eu comecei a andar, era filhinha do papá, andava sempre atrás do papá. O meu pai começou-se a perceber que eu tinha a capacidade das vendas e a minha maior paixão é a nível comercial. E a história foi muito interessante porque o meu pai tinha empresas cá no Porto e em Lisboa. E quando cheguei aos meus 18 anos, estava a dizer ao meu pai, olha, deixa vir a empresa ir para Lisboa. O meu pai dizia não, que como era a filhinha do papai, nem pensar. Ia para a fábrica, está ali no meio de homens, era só homens. E o meu pai não me deixou e disse, então deixa vir a empresa para o Porto e deixa-me ser eu a tomar conta. E num ano eu estava a vender mais que o meu pai.
E isto foi muito chocante para o meu pai, porque ele não estava a contar com isso e tive orgulho, mas eu costumo dizer, foi ele que me ensinou, não tenho dúvidas. E era uma paixão porque eu chegava ao sítio para vender ar-condicionado, era a vida de homens. Eu era uma menina. E muitas vezes as pessoas achavam graça por ser a menina, a de olhinhos claros, a simpática, e depois era daquele estilo, olha, eu não sei, mas eu logo da tarde venho aqui com alguém que vai me ajudar. Eu chegava, ia perguntar ao meu tio, ia perguntar ao desenhador, alguém de tarde estaria comigo para me ajudar a colocar o ar-condicionado que era necessário, como colocar e aprender, e o que me deu de barreiras nisto foi estar no terreno. E isso fez o meu maior percurso da minha vida em todo o trabalho que eu tive. Infelizmente tive o meu pai depois com doenças, que veio falecer. Nesse percurso trabalhei em empresas de auditorias, na Filta Porto, que é de óleos, era eu da área comercial, era a melhor vendedora. Infelizmente depois tive um problema de saúde que tive que parar um ano e eles ficaram zangados, que pensavam que eu estava a sair por sair, porque eu sabia aquilo que fazia, que era bom, porque eu gosto mesmo de ir pegar com as mãos. Costumava dizer, na empresa do meu pai, quando a fábrica havia um problema, eu não tinha problema de lavar as casas de banho dos balneários, nada disso. Nunca perdi nada disso. Isso é que se era preciso ir comprar parafusos, eu ia para a Rua do Almada, lá com os parafusinhos, e lá vinha eu toda entretida comprar os parafusos. Nós tínhamos uma carrinha Mercedes, onde ia buscar tubo-spiras, se quem souber o que isso é, são 3 metros. Portanto, imaginem a carrinha, eu sabia andar com a carrinha para a frente, mas estacionar nunca. Então chegava à Rua Nossa Senhora de Fátima, tocava, que era para os funcionários virem-me estacionar a carrinha. Isso fez-me uma aprendizagem de andar Andar no terreno, no fundo. no terreno, porque não é fácil quando somos filha de papá, de empresário, conseguimos olhar para nós, para mais ser uma rapariga. Por exemplo, nós no centro comerciais, Norte Shopping, a Rábida, nós colocamos quase em todas as lojas, fomos nós que colocamos ar-condicionado. E eu, para conseguir combater toda a gente, para saber que as obras estavam lá, o que era a minha estratégia era ir jantar com os funcionários às 6 horas da tarde, ir com eles para os centros comerciais até às 7 horas da manhã, ir tomar banho, estar na Rua Nossa Senhora de Fátima e ir dormir até às 2, 3 horas da tarde para estar. Hoje, a gente colocamos um computador, liga-se e passando os segundos está. Eu não, eu chegava às 7h30 na Rua Nossa Senhora de Fátima, na Peninsular, ia primeiro ligar o computador ao escritório, ia tomar um pequeno almoço, para depois ir colocar o pessoal para ir para as obras e vinha para o escritório. Tu sentes que o teu pai te ajudava ou às vezes dificultava-te a vida para tu cresceres? Não, ajudava. Aliás, nós tínhamos uma coisa que é a coisa mais bonita. Nós podíamos estar numa mesa com 50 pessoas a trabalhar e um está numa ponta no outro. O nosso olhar, nós conseguimos saber qual era o contexto. Isso era a parte essencial entre nós os dois. Até a primeira venda que eu pedi ao meu pai para ir ver como é que ele vendia, teve uma parte muito cómica que era pai e filho eram cacos. E eu, por mais gargalhadas, meu pai furioso comigo, mas eu não conseguia me controlar. E hoje eu sou amiga do filho até hoje, mas naquele momento, eu não me Alexandra, uma pessoa gaga, não é fácil de dizer. E tinha a sua cara. E o meu pai nunca teve dificuldades. Teve dificuldades foi-me deslargar. Por exemplo, enquanto aos meus irmãos, o meu pai deu a carta de condução, e eu cheguei aos 8 anos, o meu pai não me deu a carta de condução. Não te facilitou a vida? Não tinha medo que eu te fizesse uma coisa, porque ele sabia que eu ia para o terreno sempre. Exatamente. Ele sabia que, aliás, ele achava estranho quando dizia, vou ao Norte Shopping, e o meu pai dizia assim, já foste e vieste, assim, como quem diz, não foste ver uma montra, não foste ver roupa, não, o meu objetivo era ir fazer aquilo, e vinha, e continuava, porque tinha aquele interesse, eu ia ao cliente, ele lidava com o Zé Manel, que era o vendedor, depois tive o engenheiro da empresa, onde eu estava junto com ele a fazer os desenhos para colocar o ar-condicionado, ouvir o que é que as famílias também gostavam, como é que gostavam das grelhas, ou tentar com que aquele mono não fosse o mais visível possível. São coisas que a gente vai aprendendo e repara, é mais que de louvar quando se tem uma miúda com 21, 22 anos, é a primeira viagem, o meu pai, e eu não tinha essa percepção, disse-me, olha, vais representar a empresa com a Carrier a Mónaco.
Está bem. Eu, na minha, tens que levar um vestido porque vão ao casino. As também interessadas do casino, verdade seja. Quando chego ao aeroporto, eram mais de 70 e tal homens. Eu era uma miúda ali no meio. A única? A única miúda. Eu até caí pelas escadas abaixo do avião e eles todos preocupados, eu só dizia, ninguém me mexe na minha perna. Era a minha única preocupação. E isso o meu pai tirou-me sempre para os leões. Ele sabia a filha que tinha. E isso fiz muitas viagens, conheci o Brasil, conheci muito, e isso fez-me estar sempre ao pé de pessoas mais velhas. E isso, quando comecei a estudar de noite, foi isso que eu mais aprendi, a saber-me respeitar, a saber as minhas referências e aprender com as pessoas. Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. E qual era a estratégia que tu usavas enquanto jovem? Não tinhas um histórico, tinhas uma família, obviamente já a tua família tinha um histórico empresarial, mas tu enquanto profissional, naquela altura, quando começaste não tinhas histórico, qual foi a tua estratégia para conseguires, no fundo, liderar? Eu acho que foi mais o ser verdadeira. O ver aquela miúda inocente em dizer, eu quero isto. Mesmo os próprios fornecedores das marcas gostavam, quando eu ia de viagem, era como fosse filha deles. Eles gostavam, estavam sempre ali presentes. Nós tivemos obras onde eu estava a noite toda com o engenheiro da Carrier, com o da Hitachi, com o que é que fosse ali, porque a máquina não trabalhava naquele sítio e a gente não sabíamos. Isso faz a gente crescer, sermos humildes e dizer, e o cliente gostar. Como tive uma vez uma obra que a máquina não dava, e foi essa obra até com a Carrier, passamos noites a olhar para a máquina, e o engenheiro virou-se para mim e disse, Alexandra, você está aqui a rasgar notas. E isso foi o meu clique. Faz aprender. Exatamente. E ele tinha toda a razão. Nós estávamos ali a batalhar, o engenheiro da Carrier não estava a conseguir entender porque é que aquela máquina na trofa não dava, no Polo Norte aquela máquina funcionava. Portanto, a máquina só podia ter um problema. Passámos noites, ele chegar ali, e isto é que a gente aprende. Eu nunca mais me esqueci dessas palavras. Fez palavras que mais me ficaram e que hoje em dia nada me faz perder o meu tempo e perder dinheiro. Se eu não tivesse esse percurso, eu não tinha chegado aonde hoje estou, que a minha vida mudou muito. Fui filha de empresário de ar-condicionado, já andei na Filta Porto, que são situações completamente distintas. Nunca tive problemas de andar em trabalho e fazer trabalhos e ir de cabeça para aquilo que eu quero ir. Quando cheguei agora passando à vida real que eu passei, que é a Couto, eu quando cheguei a uma empresa, quando a pessoa vende ar-condicionado e que teve cerca de 30 anos com o pai, e no momento para o outro colocam-me em frente a uma pasta Couto e a uma instituição de crianças, eu pergunto, eu não percebo nada disto. Como é que eu vou fazer? Ora, primeiro ir para o terreno. Da pasta Couto, fui para a área comercial, achei que aquilo, porque eu conheci o meu marido a colocar ar-condicionado na Couto, até que o meu marido teve um problema de um AVC e estava mal. E aí eu decidi lhe dar o apoio porque já conhecia a empresa antes. Mas a minha condição era eu entrar lá para dentro e a empresa tinha que evoluir. Não era continuar com 4, 5 produtos. Sim. Porque ele já tinha pensado em vender a Couto e quando eu comecei a entrar tive uma ajuda que foi fulminante porque na altura tínhamos lá uma técnica que estava realmente a colocar a Couto numa situação muito grave. Aliás, se eu não tivesse entrado a Couto hoje não existia. Isso não tenho a menor dúvida e não é de orgulho que digo isso, porque aproveitaram uma pessoa que estava doente, fragilizada, para eles estarem a atacar da empresa. E isso é que, quando te digo isto, é um orgulho de hoje a Couto estar, mas naquele momento foi uma tristeza quando cheguei à Couto e vi aquilo que eu conheci em 2004 e em 2016, quando cheguei ali, vi aquilo que vi. Foi extremamente desagradável. Sim. E ter o meu marido com um problema de saúde grave e ele ali com um problema grave, tanto ali como na fundação. Vamos ouvir uma pergunta de um aluno da Católica, do Emanuel. Olá, Alexandra. Começou na área administrativa e rapidamente passou para a gestão comercial. O que é que fez a diferença nessa evolução? A área administrativa sempre nasceu comigo, porque era eu que tomava conta da parte financeira e aprendi com o meu pai e com a menina da contabilidade. A área comercial, foi o que eu digo, acho que isso é uma veia que vem do meu pai. Isso eu não tenho dúvida, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é a minha maior paixão. Eu adoro estar com o cliente, eu adoro aprender. Nós temos o elixir da Couto, eu estava no aeroporto de Lisboa
na farmácia, e a doutora estava a perguntar: Alexandra, temos a pasta, mas não temos nenhum elixir, não sei das quantas. Eu liguei para a doutora Cláudia e disse: doutora, o Sr. Gomes da Silva faz anos em setembro, temos que sair com um elixir para ficou o colutório, porque é o nome mais antigo que usava-se antigamente. Sim. Ficou o nome colutório. E isso estar em contacto com o cliente, desde o creme de rosto, tudo o ouvir o cliente chegar ao pé de mim, até buscar produtos antigos, Alexandre, isto está a ser do mercado. Se eu não fosse para aí, eu não sabia o que eu estava a fazer, porque era como eu disse, eu sou boa na área comercial, sei, mas também tenho que saber o que é que estou a vender. Exatamente. E ali, quando me puseram na Couto, eu não sabia o que era pasta dos dentes. A gente sabe que é para lavar os dentes. Restaurador Olex, para pôr mais escuro. Agora, isto houve também uma aprendizagem. Fui, na altura, quando cheguei à Couto, e conforme disse, estava tudo muito mal. Eu tive que ir para um gabinete que era a Sargilave para saber o que era um laboratório, porque eu não fazia a mínima ideia o que é que aquilo é. Tive que ir para o terreno e dizer: deixem-me, a doutora Isabel foi excepcional nesse aspecto, que eu disse: deixem-me ver como é que isto funciona, porque quando cheguei ao laboratório da Couto, nem sequer um copo dava para pousar lá. E eu não percebia daquilo. Para mim, se aquilo não dava, porque se calhar não dava, não, mas a sujidade que lá estava é que não estava. E de tal maneira que as coisas eram graves que, repara, ela estava a colocar o meu marido, doente, como responsável de qualidade, qual eu nem sequer formação tinha para isso. E ela nunca estava a pensar que eu lá fosse chegar. Aliás, quando eu cheguei à Couto, ela vira-se para mim: a doutora vem para aqui agora tomar conta da Couto. Eu disse: não, só Gomes da Silva está aqui atrás. E isso foi de maneira da gente começamos ainda, houve muita coisa para colocar e depois tive a sorte. Realmente entrar uma doutora Cláudia que a nível de técnica é excepcional. Qual é o papel da doutora Cláudia? É ela que faz os produtos todos. É o meu braço direito e esquerdo. E tenho sido, aliás, tenho muito orgulho em dizer que nós temos uma marca portuguesa, centenária, onde podes ligar, estás com um produto barbear, faz alergia ou um creme e dizes assim: está-me a fazer uma reação. Tu ligas para a Couto e falas diretamente com ela. Isso marca a diferença em qualquer produto. Sim. Tu vais a comprar um Chanel, vais comprar um Yves Saint Laurent, ninguém, não sabes quem é que faz os produtos, não sabes onde é que vem, ninguém te dá a cara. A doutora Clara dá-te a cara. Sabes, se ligares para a Islândia, consegues falar com o Presidente da República. Ah, é? É uma coisa Mas muito engraçada. Mas não me trata do creme do rosto. É verdade, é verdade. É verdade. Mas ela, e é daquela coisa, tu estás aqui, fazes entrevista comigo, com várias pessoas, e até te saio aqui com um produto. E disse: ligar para a Alexandre, se calhar este produto era fixe para a Couto. E a Couto está aberta a isso. E isso é que é a parte essencial, estamos abertos a ouvir estes jovens, em saber o que é que eles gostavam de ver no mercado, o que é que eles gostavam de marcar a diferença. Isso é que eu quero. Aliás, nós temos parado um bocado, desde que o meu marido ficou doente, parei um bocado, que nós fazíamos muitas palestras, eu e a doutora Cláudia, em faculdades, em estar próximos mais jovens. Aliás, foi o nosso princípio, de quando começamos as duas a trabalhar, em fazermos muito estar junto dos estudantes. Porque acho que era importante eu, para chegar a eles, a nível de marketing. Isto não é criticar nenhum jovem de marketing, chegavam ao pé de mim: e porquê é que vocês não mudam esta imagem que já tem 90 anos? Eu disse: é a mesma coisa que chegava para ti e tirar a tua entidade. Exatamente. Não posso. E as palestras que vocês davam, exatamente quais eram as temáticas que vocês abordavam? Era mais gestão de marca. Gestão de marca e marketing, essencialmente. E isso era muito interessante, ouvir eles interagir connosco, e tenho saudades disso, não vou dizer que não, é um tempo que tenho que retomar com calma, porque acho que tu aprendes tanto com as pessoas mais novas como as mais velhas. Sim. E nos dias de hoje, eu que diga que tenho um infantário, estou a aprender até com eles. Exatamente, exatamente. Não é? Vamos passar para mais uma pergunta da Carolina. Olá, Alexandra. A pasta medicinal Couto nasceu numa farmácia, com base científica e foco em problemas reais de saúde oral. O que é que isso nos ensina sobre criar produtos com propósito? Acho que essa é uma pergunta interessante. Sim, a marca começou por uma farmácia, que ainda hoje existe a farmácia. Qual é a farmácia? É a farmácia Couto. Aqui no Porto? Não, está em Vila Nova de Gaia, em frente ao El Corte Inglês. É da minha cunhada. Exatamente. Todos os nossos produtos têm um propósito. Nós não fazemos creme para as mãos, por exemplo, fizemos agora, aos 90 anos da pasta Couto, fizemos a pasta com flúor,
porque a pasta de couto foi realmente feita há 94 anos com problemas de saúde a nível de gengivas, a nível de doenças da altura. Hoje em Podemos dia, falar da doença que era sífilis, não era? sífilis, Sim. hoje em dia sei que esta pasta não dá para toda a gente. Por exemplo, eu tenho a dificuldade que também tenho preciso de flúor nos meus dentes. Fizemos uma pasta onde eu até lavo com as duas, e isso podem ir à minha casa que está lá. Acho que temos que procurar, se fazemos um produto, aquilo que vem ao contexto das necessidades, e os nossos produtos, não é por ser a couto, é de mérito. Tu quando chegaste à Couto, quantos produtos é que havia? Havia a pasta, a vaselina, o desodorizante, o restaurador e o Petrolex. Ok, e neste momento? Quantas marcas novas é que tu ou quantos produtos novos é que tu Hoje já inseriste? temos o creme de barbear, o creme de rosto, o creme de mãos, o creme corporal. Estou a olhar para eles todos a ver se temos a colónia. Estamos assim também com os autorizantes de casa, para termos em casa para as pessoas terem mais tempo. Temos sabonetes. Temos um sabonete que eu digo que é o meu sabonete, que é o miminho, que dá para lavar cabelo, corpo, que é para o corpo todo. É delicioso. Ok. Não posso estar aqui a falar, todos os meus produtos são todos bons, mas eu adoro tomar banho com aquilo. A pessoa sai de lá com um cheirinho, com uma satisfação, não sei explicar, mas a doutora Cláudia soube realizar aquele sabonete, que eu costumo dizer que é muito meiguinho. Qual é que achas que é aquela coisa quando tu entraste para a empresa que fez mudar tudo? Qual foi a tua característica que tu identificas que... Depende de cada total. empresa. Da empresa Couto, a viragem foi complicada. Primeiro, porque não podemos esquecer que eu estava com uma empresa com pessoas a entrar com o pé para a reforma. E, portanto, não foi só a luta da mudança de visual da empresa, como também ter uma empresa com pessoas onde já estavam lá há anos e que estavam a entrar na parte da reforma. Isso assustou-me bastante, porque colocar hoje em dia pessoas novas numa estrutura centenária não é fácil. Graças a Deus consegui, tenho uma equipa excepcional. Hoje é uma equipa jovem. Quantas pessoas é que tem na empresa? Na parte da produção são 6 pessoas, se não estou enganado. Temos a doutora Cláudia, tenho no escritório mais 2, são cerca de 9 pessoas. E em fábrica? São 7 pessoas, mas vai alargar, que eu estou a tentar ver se alarga, porque a fábrica já não consegue dar resposta àquilo que eu necessito. Era aí que eu queria chegar. Vocês orgulham-se de ser um produto artesanal, e como é que tu vais conseguir acompanhar, ou como é que estás a conseguir acompanhar todo este crescimento? Agora já temos uma produção já mais industrial. Neste momento, eu ainda vim agora, há cerca de 15 dias, vendo uma feira de Itália para colocar mais uma outra máquina. A lógica, eu gostava muito de fazer uma fábrica, não é por não querer, tem sido um bocado complicado em Gaia, com todos os contextos, porque as políticas são muito complicadas, e eu acho que a Couto merece um sítio como uma empresa centenária. Não é mandar para um sítio porque é uma fábrica, não considero, porque é uma fábrica com museu, nós temos as primeiras máquinas, nós temos toda uma história ali para contar, e considero que faz parte da história de Portugal. Totalmente. Eu costumo dizer que a marca não é minha, a empresa não é minha, é a empresa dos portugueses. Eu estou lá a fazer o meu trabalho, em fazer como eu costumo, para os portugueses, e como outra pessoa qualquer. Sentes que isso é uma pressão, essa responsabilidade que tu tens? É uma responsabilidade, é um legado muito grande. Exatamente. É um legado muito grande, não tenho dúvidas. Tenho muito orgulho daquilo que o meu marido colocou, os princípios que ele me deu, que é essencial. Por isso eu costumo dizer, eu fiz o meu curso de gestão, já tinha 30 e qualquer coisa, porque acho que há ferramentas que são essenciais, não é só estar a trabalhar no terreno. Essas dão as primeiras ferramentas. Eu costumo dizer que a minha faculdade mesmo foi o meu pai, o Alberto, sem dúvida. O restante foi algumas ferramentas que a faculdade me deu, porque o estar no terreno é que foi realmente estar com pessoas que trabalharam uma vida. Acho que nem todos têm esse luxo de ter a possibilidade de estar junto de pessoas tão sábias e que conseguiram construir o que conseguiram
O meu marido seguiu o legado do tio e passou-me a mensagem, e tenho ali 2 obras muito grandes e com muito respeito. Vocês trabalham muito internacional, o mercado da saudade, principalmente. Como é que isso já era presente antes de tu teres entrado? Não era tanto. Sim, mas já havia, sim, obviamente, houve um crescimento muito maior. sim. Vocês estão em quantos países neste momento? 7 ou 8. Principalmente Europa. Eu creio que vocês É, também estão Alemanha. na Ásia também. Vocês têm Não, os turistas, não é? temos uma loja em Sudfeita, que foi Sim. um dos meus orgulhos. Prontos. Enquanto os outros andaram-me a chatear a cabeça na outra empresa, que é na instituição, e eu estava a organizar a Couto, porque teve que ser toda restaurada a nível de laboratório, a nível disso tudo, estruturar isso tudo com a nova técnica, com a doutora Cláudia. Entretanto, o meu sonho foi sempre ter uma loja. Tenho uma loja ainda por cima, onde eu nasci, salvo seja, a minha mãe nasceu, que vem da loja da casa dos meus bisavós, em Sudfeita. E tenho muito orgulho de poder dizer, temos uma loja que é 100% portuguesa. Os coreanos são apaixonados pela casa. Sim, eu de facto vejo muitas publicações e muitas partilhas de asiáticos. Completamente apaixonados. Eu estive na Coreia ano passado, e realmente porque também queria entender o porquê. Porque há coisas que a gente... Eles realmente são fanáticos pela pele, pela beleza. Eles têm um cuidado que é... Havemos de aprender um bocado disso. Deixamos um bocado de desleixar-nos um bocado, e acho que eles ali... Agora, eles pela Couto, eles vão pelo designer, pela a imagem, mas eles são completamente... A gente está a sair com o produto, eles são os primeiros a ir buscá-lo. Sim, eu de facto noto que na Coreia eles gostam muito deste design retro. Sim, de facto é fácil também perceber, sim, e eles também ligam muito à história das coisas. Sim. Depois é muito engraçado porque eles chegam lá e eles não compram 2 pastas. Eles levam uma mala cheia de pasta da pasta. A gente fica orgulhosos. Acho que eu gostava de ver também os portugueses a fazerem isso. Sim, sim. Mas eu vou-te dizer uma coisa que é mais interessante, e isto é a parte que mais me custou quando estive na área comercial. A Couto nasceu de um Porto. E eu, lógico, andei Porto, Lisboa, andei pelo país todo. E o mais interessante em colocar o produto na montra foi aqui no Norte. Foi a parte que mais me chocou. Eu chegava a Lisboa, via lojas todas forradas com as coisas da Couto. Eu assim, como é que isto é possível? Eu tenho um vendedor da loja, ele andava de Lisboa, ia com ele, eu assim, como é que é possível? E ele aos clientes, e eu assim, como é que é possível? No Porto parece que é um artigo que as pessoas nem conhecem. É impressionante. O vosso investimento a nível de comunicação no digital, por onde é que vai? Onde é que vocês costumam apostar? Qual é o tipo de estratégia a nível de digital? Neste momento temos a loja online, e estamos a estudar outras técnicas que temos andado a programar. Aliás, não é fácil da gente sair daquela publicidade que nós tínhamos. Tradicional, não é? Não é. Temos agora uma empresa a trabalhar connosco que está a tentar, aos poucos, que também chegar à juventude. Cruzar, no fundo, que as pessoas olhem para aquilo e que se identifiquem, não só com uma história, mas também que identificam-se aquele produto. Isto afinal também é uma coisa moderna. Porque dizer isto assim a um jovem, olha, isto tem 94 anos, acho que já é velho. Exatamente. Sim. Só que é uma forma que tem 94 anos. E isso não é fácil de chegarmos a uma pessoa, não. A gente, nesse aspecto, temos que ser um bocado sensíveis, e por isso que a Couto agora colocou uma empresa para tentar chegar a imagem sem nunca sair daquilo que é a essência dela, mas chegar às pessoas com um sorriso e as pessoas identificarem-se com coisas diferentes, coisas que são atuais, coisas que nós estamos habituados. Vamos ouvir mais uma pergunta do Emanuel. A Couto S.A. é uma empresa com mais de 100 anos. Como é que se mantém relevante durante tanto tempo? Primeiro, é preciso saber levar um legado. É preciso ter paixão pela empresa, respeito. Acho que a partir daí as coisas começam a ser facilitadas. Não é pensar que chegam-se a uma empresa e dizem, é isto que eu quero. Não, nós temos que saber a empresa que temos,
saber aquilo que estamos a fazer e qual é o contexto em que vamos. Era o que eu há bocado dizia, eu para chegar com a Couto onde cheguei, tive que ir para o terreno. Porque para o meu marido até podia dizer, olha, se der asneira, a empresa vai ser tua porque nós não temos filhos, não temos nada, portanto é fácil. Não. Para chegar a isto é preciso honrar o nome da Couto, ter a noção de que a marca, se até hoje foi digna de estar no mercado e que os produtos novos que nós estamos a fazer, que têm a mesma responsabilidade que tem a pasta da Couto. Fala-me deste produto. Este produto é um miminho, é para vocês sentirem a boca mimalha, para darem os beijos mais docinhos. Este foi um produto que nós queremos que, cada produto que a Couto está neste momento a ser, nós queremos que faça parte da carteira, chegue a casa, tenha os cheirinhos lá em casa da Couto, os sabonetes na casa de banho. É isso que nos faz querer, é que a pessoa se tira isto e vai para hidratar os lábios e vai pensar na Couto. Fala-me da Fundação. Ora, a Fundação é uma obra muito bonita, é uma obra... Tem quantos anos? A Fundação fez esta semana, no dia 11, 52 anos. 74. 74. É um bom ano. Exatamente. É lógico que se contamos sem ser Fundação, tem cerca de 470. Que ela começou como Recasso de Maria. Depois é que passou a ser Fundação Couto. Como é que aquilo iniciou-se? Contando a história curta, os tios do meu sobrinho tiveram uma filha, que infelizmente faleceu, e entretanto eles aproveitaram a casa que tinham para dar de comer aos miúdos que andavam na rua e estudos que os meninos estavam na rua em Vila Nova de Gaia. E portanto começou por aí. E depois, eu acho que eles colocaram a fundação, quiseram deixar património à instituição, do qual deixaram muito património, e aí temos uma obra muito bonita, não tenho... É difícil falar. Como foi, aí estamos a dizer, ao bocado perguntavas como é que foi o aceite quando tu entraste na Couto. Na fundação foi do pior. Primeiro porque ninguém sabia que eu estava casada. Portanto, o que eles sentiram é que era uma dondoca que tinha entrado lá para dentro, a esposa de São Gomes da Silva. Quando souberam, não foi fácil, aliás, houve queixas por todo lado, enquanto eles estiveram entretidos, eu estive a fazer a loja da Couto. Porque quando tens uma vida transparente, não tens problemas, que as pessoas estejam à vontade. Sei o meu percurso de vida, sei aquilo que fiz, sei os princípios que os meus pais me deram, sei os princípios que quero e sei aonde quero chegar. E, portanto, o meu percurso de vida está numa linha muito reta, não há percursos de altos e baixos, faz parte do nosso percurso, mas nós sabemos qual é a meta que queremos chegar. E quando me convidaram para vice-presidente da instituição, eu era assim, espera aí, eu nem sequer filhos tive, venho para aqui fazer o que eu te... Ora, aí está mais uma coisa que é preciso ser inteligente. Se não sabes, vais atrás. Primeira coisa, não ia assinar um sítio sem saber como é que a fundação estava. Lógico, sendo gestora, pedi os balanços da instituição, lógico que todos torceram o nariz, porque não sabiam que eu era a esposa do Sr. Gomes da Silva, que era a namorada. Quando ouvi aquilo, vi que aquilo estava muito mal, e sou o meu marido mesmo, que Alberto, a fundação está tecnicamente falida. Lógico que ele custou lá acreditar que eu era uma miúda com 40 e poucos anos, e as pessoas estavam lá há 20 e tal anos, 30 anos. Era difícil... E o meu curso de gestão não tem nada a ver com um curso de gestão de IPSS. São cursos completamente distintos. São regras, são muito mais complexos. E, entretanto, não acreditou e eu peguei e disse, se não acreditas, vais acreditar. Fui à minha faculdade, solicitei que me arranjasse uma pessoa de porte que viesse-me fazer uma auditoria comigo à fundação. E foi durante noites. E realmente a fundação estava mesmo muito mal. Nem sequer tinha dinheiro para pagar para os miúdos. Hoje dá-me orgulho de ter uma casa extremamente organizada. Mas para isso eu tive que ir para o terreno arranjar pessoas. Tenho um contabilista a 100% na empresa. E qual é o perfil das crianças que vocês apoiam? Nós temos de tudo. Tenho miúdos com dificuldades, tenho filhos de futebol, de jogadores de futebol, tenho de tudo. Se perguntas quem é e quem não é lá dentro, eu não sei nada.
Os miúdos para mim são todos iguais, são maravilhosos, tenho miúdos com problemas, mas classes sociais variadas. Mas a gente, lógico, temos que dar a prioridade, porque sendo uma EPSS, tu tens a obrigação de cumprir determinadas regras. Sim. Portanto, primeiro começa com famílias com toda maior dimensão, depois pessoas desempregadas, que eu aí sou muito sincera, estão desempregadas desde que têm os filhos, até depois ter o segundo, terceiro, não interessa, mas continuando, que isso aqui é muito mau. Mas os miúdos temos de todas as classes. E agora temos a creche gratuita, que é uma das coisas que também vou dizer, porque acho que é essencial, que não concordo. Somos os dois pais e eu recebo 3.000, 4.000 euros, tu recebes o ordenado mínimo nacional, tu e a tua esposa. Tu tens tanto direito quanto eu? Exato. Não, tu é que tens direito. Se eu estou a dizer que não quero mostrar o meu IRS, porque não quero dizer que tenho casas, que tenho isto, não sei quanto, porque sei que vou pagar o escalão máximo. Ora, muito bem, eu tenho direito à mesma coisa do que tu? Não. Se eu posso, pago. Exato. Nós que vamos pagar a fatura somos nós, quando chegamos à nossa reforma. E isto está aos pais o quê? Chegam aos 3 anos, ficam alguns aflitos porque depois nem sabem o que é que há dentro de fazer, porque aí já começam a ter que pagar perante o escalão. Sim. Eu não concordo com isso. Isso foi uma das coisas que, para mim, acho que o Estado não tem correto. Vamos ouvir mais uma pergunta da Carolina. Acha que se pode ser empreendedor, mesmo sem ser diretor ou dono de uma empresa? Sim, sem dúvida. A gente não precisamos ser nem administrador, nem um empreendedor, realmente é aquele que consegue ir para o terreno, consegue ver as coisas, consegue realmente fazer. Aliás, muitas vezes nós temos uma empresa e não são os donos que são os empreendedores. Isso sem dúvida. Fala-se muito, e está muito na moda, a palavra branding. E a Couto já tinha uma marca muito forte antes sequer de haver este tipo de designação. Como é que explicas esse fenómeno? Uma coisa tão antiga que ganhou este branding tão forte. Achas que tem só a ver com as décadas de trabalho, ou achas que aconteceu ali algum fenómeno que tornou esta marca tão importante? Eu acho que, assim, para mim pode haver um fenómeno, mas uma coisa, acho que quem fez isto, repara que hoje estamos a falar que se calhar uma pessoa com 200 e tal anos tinha que ter uma visão muito para a frente. O tio do meu marido, para fazer mesmo até próprias publicidades, tudo o que ele fez da Couto, teve que ser um homem para chegar a Couto até aos 100 e tal anos. Ele tinha uma visão que era fora de normal. Para a época dele, e quem viu a comunicação do preto com a cadeira, que hoje o do restaurador Alex, um de cabeleira branca, tudo isso é preciso ter audácia e uma visão muito perspicaz. E eu acho que isso é que fez criar, e acho que isso é que consegue a gente olhar para o fim de 108 anos, que faz daqui a pouco tempo de 108 anos a Couto, e a gente dizer como é que aquele senhor conseguiu fazer isto. Nós temos muitas marcas que começaram com a área da saúde, como a Kellogg's, por exemplo, que eram 2 irmãos, e a Kellogg's começou como tratamento para pessoas doentes, e depois evoluiu para a marca que é hoje, e eu identifico de facto o mesmo tipo de percurso e a mesma história, o mesmo, no fundo, o mesmo crescimento. E estavas perante uma marca que nos últimos anos tem crescido 20% ao ano. O que é que tu sentes em relação a isso? É pouco, para mim. É pouco? Queres mais? Acho que sim. Eu sou muito nova para parar no tempo. Para mim não, eu quero isto muito mais. E tu não tens lojas fora de Portugal, pois não? Tem umas várias mercearias espalhadas pelo mundo. Mas isso requer, e já tivemos marcas nossas que aventuraram-se a isso. Eu não sou desse estilo de empreendedora de dizer eu quero estar em toda a parte do mundo. Quero, sim, que a Couto esteja nas tuas mãos onde quer que estejas.
mas eu não tenho que ir a correr atrás de ti e abrir uma loja só para dizer que estou lá. Porque isso requer muito. E acho que a Couto não precisa disso para chegar, andar a abrir lojas, na minha opinião, de todo. Eu consigo chegar lá fora e gostava de estar nas mãos dos portugueses em toda a parte do mundo onde eles estão. Mas isso não é o meu objetivo, andar a abrir lojas por aí fora só por dizer que tenho. Qual é o conselho que tu darias agora a uma pessoa jovem que quer pegar numa marca, quer revitalizar uma marca? Qual é assim, o maior conselho que podes dar a uma pessoa? Primeiro olhar para a marca com carinho e entender o que é que a marca vai dar à pessoa que está à nossa frente. Se neste momento puser uma marca, a primeira coisa que eu vou olhar para ti é tentar saber o que é que esta marca te vai a Vai ti ser e útil, aos... no fundo. Sim, vou tentar descobrir qual é o interesse, o que é que está-te a chamar, tu estás a olhar para mim, eu posso dizer, ele está interessado nos meus olhos, não está interessado na marca. Sim. Sabes, quem vendeu ar-condicionado, teve essa coisa. Uma loirinha de olhos claros vendia bastante. Não era a Carrier e Itachi. Aqui uma marca é preciso a gente olhar e saber como é que ela vai entrar no mercado, onde queremos posicionar esta marca e ir com os pés sentes na terra, dizer eu tenho que ir, mas não é entrar à bruta. Porque hoje em dia as pessoas entram, querem logo gastar não sei quantos milhares de euros. Não, as pessoas têm que ir para o pano do terreno, dar a conhecer a cara que está a representar, que mesmo com 108 anos, eu estava-te a dizer, eu tenho a doutora Cláudia, tenho a minha cara que dou, e é difícil a gente manter as coisas cá. Portanto, a gente temos que dar a nossa cara, porque hoje em dia tu fazes a marca, até podes daqui por um ano, estás a ser melhor do que eu. Mas tu cresces tanto, e outra coisa que também é importante aqui dizer, hoje em dia os nossos jovens saem da faculdade com uma idade de 23, 24 anos. Que experiência que têm. Hoje em dia, se eu não sou mãe, eu chegava a um filho meu com 16, 17 anos, vai trabalhar para vai tirar o curso. Isto sim, isso é que é ser pai e mãe e dizer vai. E depois dizer, queres ficar cá ou queres ir para fora? Para a gente conseguir que alguém faça alguma coisa para nós cá, então vamos pôr eles cá a trabalhar. Porque as pessoas não têm amor pelo nosso país. E eu vou lá para fora porque vou arranjar. E o que é que fazem por cá? Nada. Tiram um curso com 23 anos, desculpa, de medicina, disto ou daquilo, chegam às empresas, sabem tudo, não sabem nada. Terreno. Eu estive no terreno, trabalhei uma vida inteira, tenho 56 anos e pergunto, ainda tenho tanto para aprender. Tenho ainda agora para um projeto para ir fazer um lar. Já tenho um terreno, é um projeto que está na minha mão, que já está na Fundação Couto, o terreno para se fazer há 30 anos. Neste momento é aquilo que eu estou a batalhar, que não é fácil. Para isso, eu não vou chegar ali só abrir o lar e abrir o lar, não. Eu tenho que ir para o terreno. Tenho uma mãe com 92 anos que já me dá para preparar no terreno. Tive o meu marido que deu-me para preparar no terreno. Agora, esta juventude, eu só lhes peço, são novos. E depois eles vão trabalhar, e não ouvi ainda há pouco, ainda agora uma pessoa que trabalha comigo, que tem um filho a trabalhar, há pouco tempo está a ganhar muito bem, entrou para uma grande empresa, acabou de fazer o mestrado, foi para Lisboa, já está a perguntar, nunca mais chega à minha reforma, com 26 anos, desculpa. Que amor tu estás a dar a um funcionário, que prazer é que ele está a ter da tua empresa? Nada. E quanto ao bocado disso, eu tenho muita sorte de ter a empresa Couto com estes funcionários. Para quando o meu marido faleceu, a secretária do meu marido tinha 48 anos de casa, a Isabel. Eu fiquei perdida. Ele faleceu a 7 de maio e a Isabel reformou-se no dia 1 de junho, porque não aguentava ser estar com o Sr. Gomes da Silva. Era a referência dela. E eu, quando te vi sem um e sem outro, eu saí, parecia que nunca tinha trabalhado na minha vida. Nem conhecia a Couto, nem conhecia nada. Senti mesmo isso. Porque nós fazemos todos um grupo. E faça-nos fazer uma peça, já é complicado. Perto as duas, tu não sabes onde é que é. E as pessoas hoje em dia precisam ir para o terreno e ter a percepção, não é? Ir para uma faculdade e dizer, eu ponho um produto aqui no mercado. Eu ponho o que quiser.
Eu também me faço. Eu ainda agora estive em Itália para ver máquinas interessantes. Eu podia pôr aí a fazer marcas brancas, fazer 30 por uma linha e a vender. Só que acho que não é isso que a gente quer. A gente queremos dar... As pessoas têm que ter orgulho por nós próprios e deixar os jovens voar. Não tenho as dúvidas que é uma das minhas maiores preocupações, porque eu costumo dizer, nós estamos nas mãos da geração dos 20 e os 20 estão na geração dos miúdos que eu tenho na minha instituição. E isso preocupa-me muito, porque estou lá há 10 anos e noto uma diferença total. E não venham com a situação de Covid. Porque a educação vem de casa. Alexandra, tu és a prova viva que empreender não é só começar, é também saber continuar. Obrigado por esta conversa. Obrigada. E até sempre. Obrigada. E que vejamos daqui por muito tempo. É isso mesmo. Obrigado.